Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje, como podem ver, é Roberta Medina, a responsável pela realização do Rock in Rio Lisboa, que, recordo, acontece em junho, nos dias 20, 21, 27 e 28, no Parque Tejo. Roberta, antes de mais, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Um Bem-vinda. prazer, Pedro. Obrigada. Para essa, um prazer é meu também. Então começo por uma pergunta inevitável, já que é a primeira vez que conversamos. Para te Sim, perguntar, é uma pergunta também grande, que balanço consegues fazer de 22 anos este ano de é Rock in verdade. Rio Lisboa, assim brevemente, depois vamos falar de outros pormenores. Olha, eu acho que, assim, não podia ser melhor, né? Eu acho que tem aqui tantos perfis interessantes para olhar, né? Se a gente olhar numa perspectiva, posso falar pessoalmente, né? Eu ganhei uma nova casa, formei uma família portuguesa, né? Resgatei heranças de família, porque meu avô é português. Então é muito curioso como a vida funciona, né? Estávamos no Brasil, de repente você está em Portugal, que é a terra do seu avô. Então sem exatamente ter sido essa a intenção, então muito bacana. Sou muito feliz em Portugal. Escolhi Lisboa como a minha casa. Por outro lado, ver a jornada do festival, né? E é muito. Chega a ser divertido pensar nos desafios iniciais num momento de mercado onde não existiam projetos com o mesmo tipo de linguagem do Rock in Rio, apesar de chamar festival, né? E já existiam festivais em Portugal, mas como projeto de comunicação, ampliando perfil de público, ampliando o tipo de oferta, porque quando você amplia o perfil do público para mais velhos, para crianças, você tem que entregar um outro tipo de infraestrutura, você tem que variar o line-up com o seu cartaz de acordo, né, e os conteúdos de acordo com o que esse público pode se interessar. Para funcionar assim como o Rock in Rio no Brasil foi viabilizado, é um modelo de negócio que está muito baseado em comunicação, que foi uma coisa muito inovadora para o mercado na época. Porque sim, existiam patrocínios, Superbox, Superrock, por exemplo, já existiam, mas era muito pouca a atenção das grandes marcas ao mercado da música como ferramenta de trabalho, né, para venda dos seus produtos, para relacionamento com seus clientes. Então, ver a revolução que acabou acontecendo no mercado e que a gente não sabia, né? A gente veio com o nosso sonho, mas vê que bacana como esse sonho também influenciou de uma forma muito poderosa como o mercado e a indústria, no caso do entretenimento, da música, se funcionam em Portugal. Então, ver a dimensão do mercado hoje, ver o interesse, os investimentos, quanto mobiliza em termos de impacto econômico, não só o Rock in Rio, que sozinho tem 120 milhões de euros de impacto econômico, sem investimento público, né? Tem a parceria incrível com a Câmara Municipal para a ocupação do espaço, né? Tem parcerias de promoção internacional com o turismo, mas um evento privado que traz aqui um impacto em economia gigantesco. Se tivesse o estudo da Nova, fala em dois, se fosse permanente, era equivalente a 2.000 empregos permanentes. Então é muito bonito de ver daquilo que a gente acredita, que não é só sobre fazer uma festa, é Uhum. só fazer uma festa que impacte a vida das pessoas. Eu acho que isso aconteceu. E a melhor coisa que vai mostrando é sentir que também virou um produto e uma marca portuguesa. Né? Apesar de ter nascido no Brasil, perceber que o público sente o Rock in Rio Lisboa como deles, perceber essas frases como hoje esse ano é ano de Rock in Rio ou não, né? Vira uma referência. Então, realmente são 22 anos aqui de uma jornada de altos e baixos, como qualquer jornada, de desafios, de convencimentos, de muda de estratégia. Eu acho que é muito importante a gente saber que a vida funciona em ciclos, né? E sim, você tem os seus valores, a sua forma de operar, a forma de estar no mundo, mas a gente vai também se adaptando ao que o mundo traz, né? Então, tem sido super interessante. Claro, nós vamos tocar em alguns pontos que foste referindo, mas o teu pai, Roberto Medina, é o fundador do Rock in Rio e o nome associado ao evento durante os tempos. A partir de que altura é que Continua, tá lá, firme e forte, está? inventando e sonhando cada vez mais. E ainda bem, Graças ainda bem, ainda bem. Mas eu pergunto em que momento é que sentiste que o projeto, nomeadamente o de Lisboa, também passou a ser teu? Olha, é curioso, porque eu acabei entrando eu comecei a trabalhar no Rock in Rio na terceira edição.
quando a gente ia fazer a terceira edição. E o que me convenceu a fazer parte do Rock in Rio foi a, a razão de ser do Rock in Rio, que é contribuir com a sociedade, é ter um papel na sociedade. Não era só sobre shows, né? Ele nasce ali no fim da ditadura militar no Brasil em 85, já com essa intenção, com dois grandes propósitos, que era dar voz à juventude numa fase de reconquista da liberdade de expressão e provar que era possível juntar pessoas diferentes, de raças e credos diferentes em paz e harmonia, e, por outro lado, atrair impacto econômico para o Rio de Janeiro, usando a música, os grandes nomes da música internacional como propaganda, né? Então, quando a gente vem, então esse olhar de que não era sobre fazer show, apesar de eu ser apaixonada por produção, era o que fazia sentido, porque o histórico do Rock in Rio na família era muito dolorido. Eu, como filha, vi meu pai perder muito dinheiro, vi ele ser muito maltratado por não ter financeiramente resultado, apesar de virar uma das marcas, é a quinta marca que mais mobiliza em emoção no Brasil, é muito grande, sabe? Mas não viam isso lá atrás, não era uma geração que valorizava, como hoje, e como nos Estados Unidos, o erro ou a vulnerabilidade. E isso trouxe dores importantes, trouxe perdas importantes. O segundo, em 91, não foi exatamente, também já não foi o desafio tão grande e o prejuízo tão grande do primeiro, mas também como filha vi coisas que não eram assim exatamente cor-de-rosa, né? Bonitas como eu achava que o mundo era. Então não tinha essa afinidade com o Rock in Rio. Quando ele traz esse olhar de que esse esforço e essa mobilização era em prol de algo mais, aquilo reverberou para mim. E depois a próxima etapa foi Lisboa. E aí sim, vim muito numa pegada de produção e eu adoro. Então era aquilo que eu gostava. Quando mais à frente, na segunda edição, a minha irmã nasceu, o meu pai veio um pouquinho mais tarde para Lisboa. E aí eu acabei assumindo um papel diferente de falar mais pelo festival, porque eu até então não ficava dando a cara pelo festival. E aí fui virando porta-voz. À medida que eu fui virando mais porta-voz, eu acho que aí eu fui me apropriando mais dele, né, dele enquanto projeto, do que não só falar em nome de, né? E aos pouquinhos esse espaço foi ganhando dimensão, depois o Rock in Rio volta para o Brasil, ele fica mais dedicado a outros mercados também, ainda fomos para a Espanha, ainda fomos para os Estados Unidos, e eu, por paixão, como me apaixonei por Lisboa, e muito rápido, antes da segunda edição eu já sabia que aqui era a minha casa, sempre acabei escolhendo, falei, não, deixa que eu faço Lisboa, deixa que eu faço Lisboa. Claro, e E ainda aí bem, foi crescendo essa associação. claro. E quais as principais aprendizagens que foram decisivas neste teu percurso à frente deste evento com esta escala? Eu acho que tem muitas. Eu acho que no processo da internacionalização tem uma jornada muito bonita de que nem é do nosso jeito, nem é do jeito do outro. Joga no caldeirão e vira uma nova forma de fazer. Isso é muito poderoso, né? E vale para a vida, mas no caso, quando você chega numa outra cultura, para mim foi muito claro, não era sobre impor a forma que a gente fazia, apesar de que a gente levou um tempo para entender, né? Porque a gente vinha com um projeto com determinado perfil de como fazer, de prazos e exigências, e de repente você precisa ajustar a sua mentalidade para entender que aqui é diferente, que aqui não precisa de tanta segurança, ou que aqui as coisas não se faziam. E também quem era daqui entender que, mas peraí, isso aqui é muito maior do que os outros que a gente conhece, então precisa de mais prazo. Então foi assim uma riqueza em termos de troca de olhares e aprender cada vez mais a olhar também com o olhar do outro e estar disponível para negociar, a gente precisa chegar, olha lá, vai rolar. Então, a única coisa que a gente sabe é que vai acontecer. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui melhor e de comum acordo, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. De novo, o mundo é ciclo, tem momentos, né? Então, assim, eu acho que tem, por exemplo, em Portugal, tem todo um momento pré-troika, onde a economia estava com uma outra linguagem, um outro foco, né? De muito investimento em comunicação, muito investimento em marcas, e de repente, pós-troika, fica mais desafiador, e aí os investimentos são mais em produto. Isso vale para tudo. Eu lembro em 2012 alguém perguntar assim: ah, não, mas Portugal está em crise, mas o Rock in Rio não, né? Para vocês.
bicho, você está no mercado, você está no jogo, é tudo igual, todo mundo passa. O que você faz é como é que você se adapta e abraça mais rápido os desafios que aquele momento de mundo estão trazendo, né? Então, eu agora, ano passado falou-se muito, ai, que difícil contratar headliner. Peraí, não é bem assim. Ai, agora é diferente. Não, peraí, não é bem assim. Não, os produtos, as pessoas, se entram novas gerações em jogo. Quem são eles? Como eles se comportam? Como é que você convida para eles se relacionarem com a sua empresa, com a sua marca, com você também? Então tem sido assim, eu acho que não é só de Portugal. Por exemplo, uma coisa hoje muito mais importante do que era há 20 anos atrás é a valorização da voz da equipe, né? Da escuta da equipe, do empoderamento das pessoas. Já não funciona mais como funcionava antes. Já não funciona só eu quero porque sim. Não, não, não é quero porque sim. Vamos pensar junto, vamos enriquecer. Por acaso o Rock in Rio sempre foi muito assim, porque é uma empresa pequena, né, Uhum. do projeto esporádico e a gente sempre fez muito em parceria com muita gente. Então a gente mais ou menos vinha com essa cultura. Mas observando o mercado, tem coisas que hoje são necessárias, essenciais, que lá atrás talvez não fossem, né? Observar, por exemplo, um Portugal cada vez mais aberto, mais moderno. Portugal sempre foi muito acolhedor, mas ainda com muitas raízes conservadoras, e conservador não é negativo, positivo, não, é assim, e o que que essa juventude agora que vai assumindo a liderança, né, do país, através das empresas, através da política, através do que quer que seja, o que que eles estão dizendo sobre esse novo momento de Portugal? É muito interessante de observar. Tu falaste, fomos falando de aprendizagens, desafios, mas liderar um evento global implica tomar decisões difíceis por vezes. O que é que te custa mais decidir? Olha, minha fraqueza completa é gente. Não é o meu talento, sou absolutamente sensível às Uhum. pessoas. Então, por exemplo, a gestão de talento, né? Eu acho que é assim, é das coisas mais importantes, porque sem pessoas não existe mais nada, né? Você não faz, nem você cria, nem você compra, nem você vende, nem você não realiza. É sobre pessoas, né? A vida é sobre pessoas. Mas é onde para mim é o mais difícil, né? E aí a gente vem aqui observando a mudança de comportamento, a mudança de interesse, a mudança da relação do trabalho com a vida, né? A gente vem de gerações onde a- vai ser feliz um dia quando aposentar, quando reformar. Não, peraí, isso não serve mais, já não serve para mim, que para os mais novos, né? Quais as oportunidades que vão surgindo de tanta coisa nova? A gente está vivendo aqui ciclos de sociedade, a entrada cada vez mais livre e aberta das mulheres no mercado de trabalho e em tudo, né? Desde a votação, que em Portugal tem o quê, uns 50 e poucos anos, até isso tudo é tanta transformação social, né? Sem falar da tecnologia, etc., em tão pouco tempo, que faz com que a gestão de pessoas seja ainda mais complexa, porque estamos todos sujeitos a isso, né? Quando a gente lê estudos e fala da juventude desesperançosa, o que que a gente está falando para essa galera? O que que a gente está partilhando de notícias? Será que a gente está construindo o storytelling certo? Eu cresci numa cidade, né, que é o Rio de Janeiro, onde pouquíssimos maus fazem os bens, milhares e milhões de bens, de bons, de refém. Cara, a sensação que eu tenho é que a gente está um pouquinho assim com as notícias. Ninguém vai me convencer que tem mais coisa ruim no mundo do que coisa boa. Tem mais coisa boa. Mas por que é que a gente não valoriza o que é bom para construir uma visão positiva de futuro, né? Eu acho que a gente vai estar entrando aqui num ciclo onde é cada vez mais urgente, e aí eu acho que aqui a cultura, a música e não só, tem um papel super potente de mostrar caminhos bons. É possível, dá para fazer, né? E isso eu acho que é uma coisa que é fundamental no dia a dia das relações humanas e nos grandes mensagens que as grandes corporações, os grandes líderes de sociedade podem estar partilhando, né? Mas é isso, eu acho que o mais difícil é, para quem é muito sensível como eu quero todo mundo feliz o tempo todo. E isso não é possível sempre, né? Claro, claro, é tomar decisões. Entretanto, Portugal, nestes 22 anos, tornou-se uma casa estável para o Rock in Rio. O que é que o público português tem de particular, comparando com outros públicos? Espanhol? Português tem de particular um acolhimento,
enorme, são pessoas do bem, é um público muito caloroso e ao mesmo tempo ah, muito educado. Então era muito engraçado, por exemplo, as primeiras experiências assim de festival, a sensação de que eu tinha que se a gente pedisse para aquelas 90, 80 mil pessoas, olha, chega um pouquinho para lá, que elas iam. Imagina, no Brasil você vai ficar gritando, "Bé", e não vai falar com ninguém, né? Então é muito interessante que é um público muito ordeiro, mas que não significa um público frio, ou um público morno, é um público muito caloroso, que canta de uma forma muito potente, que estranha num primeiro momento, e já não agora, mas no início estranhava as novas propostas e olha meio desconfiado, mas abraça, né? E depois vive intensamente. Então, trabalhar com o público português, com os portugueses é muito bacana. As pessoas querem ajudar, querem fazer parte. Há quem olhe para isso como trabalho extra. Claro que dá mais trabalho quando você tem mais gente, você quer escutar mais gente, dá mais trabalho porque você tem que gerir muitas opiniões, muitas visões, mas é tão mais rico, né? E a gente aqui vê muita gente interessada, sempre foi, de querer construir junto. E isso foi muito bom ao longo de toda a jornada. Mesmo através das marcas aceitarem os desafios de fazerem coisas diferentes do que eles estavam habituados. Pra você ter uma ideia, o modelo de negócio, aquilo que a gente traz do Brasil, quando a gente chega em Portugal, ele dá um outro salto, que foi, de fato, materializar a comunicação em experiência, em relacionamento ao vivo das marcas, por exemplo, com os consumidores. E aí, quando a gente leva isso de volta para o Brasil, para a edição de 2011, transformou o mercado brasileiro de comunicação, de ativação e entretenimento. Então, é uma troca constante, coisas que hoje a gente continua aprendendo com o Brasil, experimenta lá, experimenta aqui, faz lá, mas sempre foi um mercado muito aberto, por incrível que pareça, a essa resistente, Uhum. mas boas conversas, disponível para usar. Uhum. Entretanto, e recentemente, há 2 anos, a casa do Rock in Rio mudou para o Parque Tejo. Tu já consegues fazer um balanço? Esta não passou assim tanto tempo, houve uma edição lá, não é? Se não me engano. O que é diferente? O balanço foi imediato, vou te dizer. A gente, a relação com a Bela Vista era tão profunda, né? De ter apresentado aquele parque para a cidade, de ter incluído ele no mapa da cidade de alguma forma, né? Porque a gente estava de costas para ele. Ainda não é tanto que a gente gostaria, mas ele passou a fazer parte da cidade de Lisboa, integrou-se mais à relação com a região, sem dúvida nenhuma ajudou nessa jornada de, de tirar o estigma em relação a Chelas, a Marvila, né? A tudo isso. Então é muito bacana de ver. Então a gente não teria. E a relação que a gente tem com os moradores de lá, de ter construído o evento junto, a gente não sairia da Bela Vista de ânimo leve, como dizem, né? Então a gente pensou muito sobre isso. A gente já tinha feito uma mudança de venue no Brasil, de um parque menor para um parque maior, e a gente sabia o que ia ser. A gente tinha certeza em termos de aumento da oferta de conteúdo, melhoria das condições de acesso, das condições de circulação, da comodidade pública, a gente não tinha nenhuma dúvida. A gente só tomou essa decisão quando a gente explorou de fato que a gente ia conseguir dar conta do recado de ir para um parque daquele e o potencial que ele traz, porque a gente passou a poder crescer. Pra você ter uma ideia. Uhum. Pedro, ali na Bela Vista, o nosso Music Valley, ele tinha uma clareira para 10 mil pessoas. A gente passou para, nessa próxima edição, o mesmo palco, que não é o mesmo palco, é muito maior, cabem 60 mil pessoas na clareira. Não é o mesmo evento, percebe? É outra coisa. Então, quando a gente consegue. O que aconteceu no Parque Tejo? As pessoas ficaram 2 horas a mais, em média. Consumiu-se muito mais. Quer dizer, consumir, quer dizer, aproveitaram muito mais tudo que a gente tinha para oferecer. A gente foi percebendo que as pessoas chegavam na Bela Vista e ficavam na clareira, chegavam mais tarde. No caso do Parque Teste, chegaram mais cedo e passaram o dia aproveitando as atrações todas que a gente tinha, porque é mais fácil de circular, porque você vê onde está tudo, porque vendo onde está, por mais que possa ser longe, você é convidado a ir até lá, te atrai. A gente pôde trazer artistas de maior peso, botar atrações diferentes. E tudo isso trouxe uma dinâmica
muito especial, preservando, né, o espírito do Rock in Rio. Não ouvi ninguém dizer, ai, parece outra coisa. Não, ele é o mesmo Rock in Rio, só que com muito mais conforto, com muito mais condições de operação, e acho que a experiência é muito válida. A gente fez um estudo, 70% do público saiu completamente convencido, e os outros 30% a gente vai convencer agora em 26. Olha, tu sentes que o Rock in Rio ao longo dos anos foi também mudando a forma como os grandes eventos são pensados em Portugal, os outros, a vossa concorrência, digamos assim. Não, impactou muito, né? Muito da concorrência cresceu até a partir da chegada do Rock in Rio, porque o fato da gente vir de um modelo de negócio por necessidade no Brasil, se fosse contratar artista, montar venue e vender ingresso, essa conta não fechava. Lá, desde a primeira edição, por causa do poder aquisitivo da população, felizmente isso mudou, mas não era viável. Então, sendo o Roberto publicitário, a sacada dele, num tempo onde patrocínios não existiam, nem festival de música, né? A gente, a única referência de um grande festival de música era o Woodstock, que não tinha sido feito para ser um festival e virou, né, o grande ícone que virou. Então, ele traz clientes da agência para viabilizar o projeto, criando um projeto de comunicação que se comunica por muito tempo, criou uma mecânica publicitária para viabilizar o projeto. Quando a gente vem para Portugal, a gente vem com essa mesma mecânica. E isso não existia em Portugal. De novo, tinha a Superboc investindo, muito pouco investimento de marcas nos festivais, na música, e muito focado, muito nichado em jovem, e aí o nível de preocupação com infraestrutura, etc., não acontecia. Aconteceu um fenômeno, por exemplo, dois fenômenos curiosos para falar sobre isso. Quando a gente vem e traz, logo na primeira edição, a gente abre um dia e põe Paul McCartney, que foi o primeiro espetáculo, o primeiro headliner do Rock in Rio Lisboa, aquilo não fazia sentido na cabeça do público do Paul McCartney, porque festival era jovem, pó e falta de infra. Então, o público mais velho não vai nisso. Então, foi um conflito muito interessante de observar, que quem queria ver o Paul McCartney não tinha nexo, assistindo um jardim, no meio da relva, sabe assim? Depois, qual é o fenômeno logo a seguir? O Super Rock que vinha logo a seguir, e a gente vai vendo reclamações no festival, porque o público que não era habitual do festival passou a querer ir. Mas aí não tinha a mesma infraestrutura. E aí o cara reclama porque ele precisa, porque ele tem um outro nível de exigência. E aí as marcas fizeram um papel muito importante, com, obviamente, os promotores primeiros, porque souberam observar, entender o que estava nascendo de oportunidade, as marcas também, e nasceram e vieram muito mais investimentos para esse segmento. Então, o que a gente vê nesses últimos 22 anos foi o crescimento exponencial dessa indústria, né? Nasceram mais festivais, nasceu mais, de novo, mais investimento, infraestrutura, novos fornecedores, traz tudo, isso tudo traz mobilização, né? Aqui quando a gente fala de impacto econômico do Rock in Rio e da cultura, do entretenimento, da música na economia, isso significa imposto pago, emprego gerado, o imposto vira hospital, vira escola, né? Então, é dessa forma que a economia funciona, e num país que tem no turismo um elemento tão essencial, e cada vez mais, isso é muito incrível, a diferença de 22 anos para trás. Quando a gente falava lá, quando a gente veio para Portugal e falava, o Rock in Rio Lisboa, mas por que Portugal? E agora, Portugal? Todo mundo quer. Então é outro, cara, é assim uma revolução que o país conseguiu trabalhar em termos de atração de marcas. Acho que a gente tem um papelzinho nisso também, né, de um projeto dessa escala, de modernidade, jovem, inovação, etc. Agora, o país fez uma jornada importante, que está nos últimos 10 anos no top das referências de turismo internacional. E para o turismo, além de ter precisado de hotel, infraestrutura, a história, que é valiosíssima, né? Tudo que a gente tem aqui que as paredes falam nesse país, mas você tem que ter programação, você tem que ter renovação para o turista voltar. Não basta ele vir uma vez, você precisa ter constantemente um motivo para ele voltar. E motivo para ele voltar é programação. E aqui, hoje você pode procurar, tem muitos estudos que mostram como viajar para shows, viajar para entretenimento está cada vez mais no topo da prioridade das pessoas. Sim, eu vou fazer uma viagem, mas eu tenho algo que me motiva para fazer essa viagem. E isso em termos de economia, para os próximos anos,
gigante. E as cidades têm que olhar. As cidades, quanto mais rápido as cidades olharem para isso, mais rápido elas se posicionam, porque vai começar cada vez mais, já vê muitos movimentos, mas cada vez mais vai começar a crescer a disputa através da programação cultural. Certo, pois, e a programação pode ser o gancho para trazer as pessoas que depois aproveitam e veem a cidade e o país. Não, e tem que ser isso aqui. E aí, no caso do Rock in Rio, é muito bacana, porque como a gente tem 4 dias e muito diferentes entre si, a gente trabalha a gente, quando funciona melhor, é bom que a gente controlasse, né, a agenda dos artistas, mas quando dá mais certo para a gente, é quando a gente consegue fazer um dia para cada público. Então, e esse ano está muito legal, porque a gente tem o dia 20, que é um dia muito família, muito pop, né, que vai desde as crianças aos adultos com Katy Perry, com Pedro Sampaio, com Calema, que vai ser uma festa linda. Depois você tem Linkin Park, que é uma paixão nacional, e aí público rock, muita gente de Espanha, Inglaterra. Você pega o Dia dos Legends, que aí é outro público completamente. Então, assim, você faz um traçado, isso faz com que também o nosso público, tradicionalmente, só vá, a maior parte das pessoas, a um dia do festival. Os festivais tradicionais, normalmente eles têm um perfil único, onde parte do público, ou grande parte do público, vai para os 3 dias, vai acampar, ou vai, né, mas tem os passes. Para a gente, isso não é relevante, não é significativo. O que é muito legal, porque o convite que a gente faz, e a gente está aqui investindo cada vez mais nessa jornada de comunicação internacional, a gente quer virar o Rock in Rio Lisboa, um dos principais ícones de mobilização de turismo aqui no que cabe aos festivais na Europa, porque a gente convida assim, olha, você vem ao festival, mas é um dia, e depois? Né? Isso, E isso. depois, você num país dessa dimensão, você pode ir a qualquer lugar. Você pode ir para Madeira, você pode ir para os Açores, você pode só ficar em Lisboa com oferta brutal que a cidade tem, né? Você pode ficar 2 dias, três, ou você pode ficar uma semana. E é isso que a gente vai cada vez usar mais como ferramenta, porque chegou a hora, de fato. Assim, é uma oportunidade gigante, porque o mundo está nesse momento. Então, a gente está muito focado nisso. E esse falaste de programação e de cada dia ser temático, dessa tentativa de que cada dia seja temático, esse puzzle depois de produção de escolha dos artistas, também dependendo da sua disponibilidade, como é óbvio, é muito Sim. difícil de fazer, começa muito tempo antes, imagino. Começa muito tempo antes, e é difícil para eles e é difícil para a gente, né? Porque os festivais eles precisam marcar uma data. Então você tem que dizer, vai acontecer no dia tal. E isso não depende de nenhum artista. E aí você começa a enviar as propostas. Mas para um artista definir uma turnê, ele precisa ter muitas propostas. E ele precisa ter o que eles chamam do routine, fazendo sentido, porque o equipamento viaja de caminhão, em sua maioria quando é uma turnê europeia, e ele não pode estar tocando na Alemanha hoje e voltar para amanhã tocar em Portugal. Aquilo precisa fazer sentido, senão tem um desperdício financeiro, um desgaste muito grande de equipes e recursos, etc. Então, não basta você estar fazendo uma boa proposta e ele querer muito tocar contigo. O resto todo influencia, né? E aí a gente tem aqui algumas fragilidades, apesar de que eu acho que pela dimensão de Portugal é inacreditável que a gente tem todo mundo passa aqui. Em algum momento passam todos, né? Pode demorar um pouquinho mais do que na Alemanha ou em Londres. A oferta pode ser um pouquinho, pode ser menor, é menor, mas vem, eles vêm, né? E a gente vem de um país como o Brasil, onde até eles chegarem lá agora tá mais potente, mas, cara, levava muito tempo até um artista ir lá fazer um show ao vivo, né? Uhum. Então, esse é um quebra-cabeça torturante. Uhum. Se a gente pudesse controlar, era muito mais legal. Mas Claro. faz parte, é a única coisa que se pode. Eu acho que o mercado foi ficando cada vez mais profissional, então isso também ajuda, né? Hoje, cada artista assim está muito mais estruturado, são empresas verdadeiras e essa conversa, por um lado, vai ficando mais fácil, não facilita nada a questão de agenda. Uhum. Uma coisa que a gente tem uma desvantagem, um mercado pequeno, com poder aquisitivo mais baixo, o nosso ticket médio é muito mais baixo, então tem horas que não tem o que você faça, você vai perder para outros países com potencial, com poder aquisitivo mais alto, Uhum. porque ele vai fazer 2 shows lotados com um ticket médio muito superior. E aí Claro. não há como você trazer o cara. Então, a gente ainda joga pesado, como a gente tem um suporte grande de publicidade, a gente ainda joga pesado, mas ainda assim é um quebra-cabeça bem desafiador. Claro, são 4 dias diferentes entre si, diversos, mas gostava porque penso que um dos marcos deste ano vai ser o Legends Day, que
para o qual eu gostava de perguntar que importância é que tem esta a memória e o legado musical na programação deste ano. Acho que é importante também, é também uma Eu acho espécie de homenagem. Sabe, desculpa te cortar, Pedro, é que eu acho que tem uma coisa muito superior à memória e a esse legado musical. Ah, eu acho que é uma coisa muito potente, né, na cultura. Cara, o Michael Jackson não está aí há tempo, a gente está cantando como se ele estivesse aqui na sala, né, na esquina de casa. Então, é muito bonito, porque eles fisicamente podem não estar, mas eles estão para sempre. Então, é muito potente. É, o que eu acho que o Legends Day traz, e pra gente é muito giro ter o Rod Stewart, por exemplo, porque ele teve na primeira edição, né, de 85, e segue vibrando, e mexe com as pessoas, é impressionante como as pessoas estão empolgadas com o Legends Day, é muito legal. Mas eu acho que a mensagem mais poderosa que a gente tem é a vida hoje cresceu, né? Essa conversa do ficou velho, é claro que a gente fica velho, claro que, né, o corpo envelhece, mas as nossas perspectivas enquanto sociedade, o direito de continuar sonhando, o direito de ser criança, o direito de se divertir, né? Parece que a gente tinha lá uma sombra de que a pessoa cresce e fica sério. Mas olha para do sério, a gente conta as mesmas piadas, a gente dá as mesmas risadas, né? É tudo igual. Então, eu acho que essa é a beleza do Legends Day, onde é um dia onde isso se materializa de uma forma muito poderosa da liberdade de, de ser jovem por dentro para sempre, né? De curtir as mesmas coisas. Não é porque eu tô mais velha que eu não posso fazer. E aí, isso vale para todas as gerações, porque em muitos momentos, e aí dependendo do país, é uma coisa que aqui em Portugal a gente tem que evoluir de qualquer forma, porque o país é um país envelhecido e seguirá por um tempo envelhecendo, e não só Portugal, né? Isso tem muitos países com o mesmo desafio, que é você criar oferta, programação, produtos para esse segmento. E aí, usando, por exemplo, uma referência completamente às avessas, foi assim, o tempo que a indústria da cosmética levou no Brasil para abraçar a população negra. O Brasil tem, nem sei os percentuais, mas é gigante. Como é que é possível que toda a propaganda, toda a venda de tentativa de produto é cabelo liso, gente branca? Gente, epa! Alguém estava distraído, né, nesse caminho. Então, é a mesma coisa. Você tem pessoas vibrando, e eu acho que a gente faz um país mais forte, dizendo, meu, a vida é longa. E toca a produzir. Aquela conversa que a gente ouvia, e o Pedro com certeza conhece, assim, eu vi amigos com 45 anos preocupados com a carreira, porque com 45 anos, dependendo do segmento, já não se contratava. E eu fico muito feliz de hoje ver as empresas voltando a contratar as pessoas mais velhas, que têm sabedoria. Não quer dizer que não tem que ter inovação. É muito mais rico quando a gente soma todos os olhares e todas as gerações. Tem que ter a galera que está mais habituada com as novas tecnologias, com as novas linguagens? Tem. Mas, pô, isso não quer dizer fechar a porta para todo o aprendizado, né? Toda a sabedoria que se conquistou até aqui. Então, eu acho que é um sinal de maturidade da sociedade quando a gente consegue estar acolhendo e dando resposta ao que cada uma das gerações deseja, e trazendo essas oportunidades. Para mim, o Legend Day é isso, é que todo mundo pode sonhar, que a gente mantenha o espírito jovem. Essa edição vai falar muito de sonhos, né? A gente precisa ensinar, continuar ensinando, continuar incentivando de que vale a pena sonhar, porque só quando a gente sabe sonhar é que a gente constrói o futuro que a gente quer, né? E tem muita gente botando futuros que a gente não quer na nossa frente, e não é para isso que a gente quer olhar. Então, eu acho que é sobre isso. E é uma bela, um belo objetivo, sem dúvida. Gostava de te perguntar o que é que gostavas que o público levasse consigo ao sair do recinto, para além da música, obviamente. Esperança. Esperança de que esperança e convicção de que o mundo melhor é possível para todos, né? Eu acho que a gente vive uma experiência, a experiência coletiva que acontece em paz, em harmonia. Você vê uma cidade do rock, por exemplo, onde você tem pessoas absolutamente diversas, opiniões políticas diferentes, escolhas religiosas radicalmente diferentes, e idades e gênero, o que quer que seja. É um ambiente diverso
e onde as pessoas se respeitam, se acolhem, onde tudo bem a gente ser diferente. E no dia a dia a gente está sendo muito provocado para que isso não aconteça, né? A gente está se separando em pequenas bolhas e de uma forma muito agressiva. Uhum. E isso não é positivo para a gente construir aquilo que a gente construiu até aqui, que é a sociedade, que é o valor da humanidade, que é o junto a gente é forte, separados a gente é mais fraco. Então, eu acho que se a gente conseguir traduzir, esse é o meu sonho, né? Que a gente possa cada vez mais usar o festival como uma prova concreta de que é possível. Quando você tem centenas de empresas mobilizadas para fazer aquilo dar certo, quando você tem pessoas que tiram o filtro do medo, né? E onde soluções pela positiva são apresentadas. Claro que é mais fácil fazer no evento de 12 horas, 4 dias, do que todo dia, né? Mas, Mas eu uso também, por exemplo, exemplos de grandes passagens de ano. Pode ser na Praça do Comércio ou pode ser na praia de Copacabana, por exemplo, que não é suposto dar certo. Pensa racionalmente sobre uma coisa daquela. Não era para dar certo? E dá, porque as pessoas são do bem, né? E a gente acredita muito que pessoas bem cuidadas se comportam pelo bem. Então, eu acho que é isso. Se a gente, se todo mundo sair dali, uma coisa eu sei, as pessoas saem revitalizadas. Isso é o feedback que a gente tem. Você sai dali maior, assim, você sai com confiança, você sai com essa energia, né? Tipo, expandiu a energia. Você ganhou força depois de sair dali. Isso é relato constante. O que a gente quer é que essa energia se converta nessa força de acreditar que dá para fazer diferente, que a gente vá fazendo as nossas pequenas escolhas no nosso dia a dia para fazer o todo ficar diferente, ficar bom para todo mundo. aproveitar essa mensagem, essa energia para o resto do ano, não é? Antes de Exato. fazer a última pergunta, pergunto só se ainda há muitas surpresas reservadas. Ah, tem. Estamos há 5 meses. Tem muita surpresa. Ainda temos um dia inteiro de line-up para divulgar. Ainda temos nomes dos outros dias. Ainda temos atrações. Vai ter muita brincadeira, vai ter muita surpresa. Então, falta tudo. E falta de quase tudo, não é? E vai sendo ao longo dos meses, vocês vão fazendo essa lista. Porque a gente quer ir conversando com todo mundo. A Claro, gente vai de pouquinho porque a gente gosta de conversar. claro. Eu percebo, ao falar contigo, percebe-se o teu entusiasmo permanente com este evento e com o teu trabalho, mas o que é que em particular te continua, ao fim de 22 anos, pelo menos em Portugal, a entusiasmar neste projeto tão grande e com tanto impacto? Olha, para parecer repetitivo, eu sou o violino brincando, né? Continua sendo essa essa certeza que a Sérgio do Rock me dá de que o mundo melhor é possível. Para mim é essencial acreditar que dá para ser melhor, né? E quando ele acontece, eu falei, ih, pá, tá aqui. É possível. Tá aprovado. Como é que traduz isso para fora e como é que isso se alarga? Continua sendo. É a força do coletivo, a força do ao vivo é que me apaixona. É muito poderoso e não é sobre um artista. Tem um trecho do espetáculo do Macklemore na última edição. Eu posso pedir para te enviarem. É, que eu digo, se eu tivesse feito um briefing, pedido para ele dizer, não saía tão perfeito. E, de repente, eu estava assistindo o concerto, que é uma coisa rara, e ele começa a falar, e fiquei ouvindo aquilo assim, congelado. Eu falei, gente, ele está falando tudo que eu acredito. Né? Ele agradecendo ao público para mostrar, ele fala, é gostoso em inglês, né? Modeling to the world, como é que é viver em paz, em harmonia, em amor, na força do coletivo. E eu acredito muito na força do coletivo. Com essa mensagem bonita terminamos. Roberta Medina, obrigado. Foi um gosto enorme conversar Muito contigo. obrigada, é um prazer imenso. The reason why I love festivals so much in the summertime is because there's thousands and thousands of people that come to be with thousands and thousands of other people, strangers, congregating over live music. There is nothing better in the entire world. At a festival, it doesn't matter what you look like. It doesn't matter your sexual orientation. It doesn't matter the color of your skin, the clothes that you wear, the way that your hair is, the way that your body is, the way that your body isn't. What matters is that you get to come and be 100% authentically yourself.
So thank you. Thank you for coming tonight, for showing up, for being a part of, for modeling to the rest of the world what it looks like when we come together as community and spread love. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista e queres continuar a acompanhar o trabalho que fazemos no setor das artes e da cultura, subscreve o nosso canal e ativa as notificações. Assim ficas a par das próximas conversas, entrevistas e conteúdos que vamos publicar. Obrigado por estares desse lado. Até ao próximo vídeo.